Bom, a ideia desse encontro aí é a seguinte, né? O Dr. César, ele é um médico clínico geriatra da UFRJ, ele fez residência médica em Nova York, fez vários cursos de educação continuada em Harvard e está desde o início da pandemia trabalhando com casos de Covid. E nós, por outro lado, né, somos um curso de pós-graduação em dependência química, né, e nós sentimos uma grande necessidade de ter assim, informações atualizadas e com base científica para poder orientar os nossos pacientes e até nós mesmos, né, com relação a essa questão da pandemia, da quarentena, né, por conta dessa desinformação toda aí que a gente está vendo, né, na sociedade com relação a isso, que acaba sendo também um dos fatores de estresse, a própria desinformação, a confusão de informação e a situação em si, né? Então, assim, nós temos observado assim, agravamento dos quadros, né, de abuso de substâncias, né, quadros de depressão, quadros de exacerbação de transtornos de ansiedade, né, quadros de compulsão por comida. Nós tivemos um óbito, né, não por coronavírus, nós tivemos um óbito no nosso serviço, que atende cerca de 800 pacientes atualmente, por conta da paciente estar isolada, sozinha, abusando de substâncias, né, abusou de benzo e de álcool e veio ao óbito, né, uma paciente aqui de uma das terapeutas nossas aqui. Então, a ideia é essa. O combinou com o César, né, que ele expõe assim, o assunto da pandemia, dos cuidados clínicos que estão sendo, né, utilizados atualmente, e depois eles respondem as nossas perguntas. Tá? Então, ele vai ter 20 minutos de exposição e depois nós vamos ter cerca de 40 minutos para poder fazer as perguntas para ele, tá ok? Então, professor César, por favor. Então, vamos lá. Eu queria primeiro começar falando assim para a gente entender um pouco o que é essa pandemia, né? Quer dizer, a humanidade já foi exposta a pandemias por milhares de anos, mas a gente só começou a meio que registrar e ter contagem de óbitos provavelmente nos últimos 100 anos. Então, a gente bota como marco como da primeira epidemia grande a da gripe de 1918, e que realmente foi avassaladora, teve quase 100 milhões de óbitos, durou um ano, e mesmo não existindo avião naquela época, os meios de transporte ainda eram precários, a humanidade foi, poderia dizer, quase que dizimada, né? 100 milhões é um número muito grande para a gente considerar de óbitos, sendo que agora a gente fala de 40, 50 mil no Brasil e já é o pânico. Depois dessa epidemia de 18, a gente vai ter uma outra epidemia, que foi a AIDS, 1980 e pouco, né? E a AIDS, de lá para cá, já matou 30 milhões de pessoas pelo mundo todo. Hoje em dia, ela deve estar matando basicamente mais população na África, porque é onde eles não têm ainda o tratamento adequado para tratar o HIV. E aí a gente nos deparamos agora no século XXI com a primeira epidemia do mundo moderno, onde nós temos tecnologia de informação, tecnologia médica, temos tudo a nosso dispor, e de repente fomos pegos por uma epidemia de um simples vírus que veio do morcego. Esse coronavírus não é a primeira vez que a gente tem contato com a zoonose. A gente já teve em 2003, teve o primeiro SARS, que veio também da China, e que, como era um vírus de letalidade tão grande, ele não conseguiu se espalhar porque ele não tinha portador assintomático. A pessoa ficava doente, logo ia para um hospital, passava para alguém no hospital, mas os casos não se espalhavam. Então, esse foi o SARS, que não matou nem 1.000 pessoas em 2002, 2003. Depois a gente teve uma segunda epidemia grande, que foi o MERS, que é o Middle East Respiratory Syndrome, que também veio do camelo, passou para os humanos na Arábia Saudita. Também foi o segundo coronavírus de letalidade, que matava mais de 60% das pessoas. Mal ficavam doentes, iam para o hospital, e a transmissão foi basicamente hospitalar. E aí, 2019, mais uma vez da China, do morcego, mais um terceiro coronavírus, que a gente chama de um emergente, conseguiu atingir a população humana e aí começou a se espalhar com a letalidade baixa. Quer dizer, o interessante é entender que o vírus, quanto menos letalidade tem, mais ele se transporta e se difunde. Se a gente fosse comparar com umas armas, o SARS e o MERS seriam como se fosse um canhão, um tiro de canhão, alta letalidade, mas você não consegue transportar o canhão. Ao passo que a gente, quando fala do coronavírus agora, é como se fosse o terrorista.
A gente está falando de um revólver, e a pessoa transporta, e a maior parte das pessoas que transportam o coronavírus hoje em dia são assintomáticas. Então, a gente está falando de uma infecção que 85% são assintomáticos, esses 85% não estão nem nas estatísticas de casos que estão sendo contabilizadas pelo mundo e estão espalhando direto. Então, e o grande problema que a gente se deparou com esse novo coronavírus é que a gente já tem 4 coronavírus no painel viral normal que acomete a humanidade no inverno. Então, quando chega o inverno, a gente tem influenza, 4 tipos de influenza, 4 de corona, outro vírus respiratório essencial. Tem que ter quase 15 vírus que estão acometendo, dando gripe. Nos Estados Unidos, onde tem estatística, mata de 40 a 50 mil pessoas entre dezembro e março, e a vida continua. Nesses últimos 20 anos, a gente teve 3 emergentes. Emergente é uma palavra engraçada, que são esses coronavírus que, quando entram em contato com a gente não tendo anticorpo nenhum, a gente leva de 7 a 10 dias para criar anticorpo, e nesse período os doentes transmitem e aqueles 85% assintomáticos também continuam transmitindo. Eles não têm sintoma da doença, mas estão transmitindo por 10 dias. Então, são pessoas passe livre, que eu chamo que seriam o cavalo de Troia. Estão entrando para tudo que é lugar, você não vê a cara, e estão passando o coronavírus direto, com uma facilidade enorme. E aí que está o problema, porque a gente... no início falava doença de alta mortalidade, mas ela não é. Ela tem acometido 5% dos casos que são diagnosticados. Então, a gente tem 8.700.000 casos já contabilizados pelo Johns Hopkins até ontem. Desses 8.700.000, tinham quase 400 e tantas mil mortes pelo mundo contabilizadas. Não sei quantas subnotificações que acontecem no terceiro mundo. Só nos Estados Unidos, 2 milhões de casos, quase 500 mil mortos, quase 100 mil mortos. E aqui no Brasil, ontem a gente chegou a 1 milhão com 40 e tantos mil casos. Tudo aproxima uns 5% de mortalidade, mas não são 5%. Quando a gente for botar nessa conta esses outros 85% que nem foram testados, que estão entre os assintomáticos, provavelmente a gente vai aumentar o número de casos no mundo, digamos, vai para 50 milhões, e quando a gente for contar a mortalidade vai ser menos de 1%, que é o que é compatível com o vírus. A mortalidade não é tão alta e ele está se espalhando rápido. Só que nessa época de informação que nós vivemos, se instalou um pânico e se instalou uma questão de ética e de moral muito grande, que é tipo assim, se a gente deixa o vírus se comportar que nem uma influenza, que faz nos Estados Unidos 40, 50 mil mortes todo ano no período de inverno, a gente aqui, não sabendo em quanto tempo ele conseguiria chegar a 40, 50 mil mortes, a gente ficou o tempo todo preocupado com o colapso do sistema médico de saúde. Então, a questão de ser uma questão de medicina, de você se preocupar com a doença em você, como eu vou me lidar com um quadro viral, se tornou uma doença de saúde pública. Deixou de ser uma doença de cuidados privados, virou uma doença pública. Então, quando a gente fala que o governo tem que intervir, o governo tem que criar isolamento, o governo tem que orientar, o governo tem que fazer testagem, é porque as coisas têm que ser feitas de uma maneira em massa para a gente evitar o tal colapso. Sendo que aqui no Brasil a gente não tem nem como medir se tem colapso ou não, porque a gente já veio num sistema completamente em colapso. Os hospitais rodavam cheios, começaram a ficar vazios de medo das pessoas irem para o hospital. Eu acho que nunca tiveram tão vazios como hoje em dia. Os planos de saúde da parte privada devem estar rindo das contas que eles estão deixando de pagar, porque tem só internações, 70%, 80% de leitos ocupados e de complexidade variada. Não tem cirurgia, não tem câncer, tem quimioterapia, ficou tudo congelado. E, enquanto isso, a população vivendo o pânico. O pânico, como você trabalha com dependência química, estamos falando disso, eu gosto de comparar que notícia ruim no cérebro do ser humano é o que mais libera dopamina e estimula. As pessoas, notícia boa não estimula o cérebro. A pessoa que tem uma dependência química, aquela área que estimula ali com paixão, com a droga, e notícia ruim estimula do mesmo jeito. Então, essa histeria, essa quantidade de notícia ruim que está tomando conta de todas as mídias, parece que fica alimentando de uma maneira incessante. As pessoas parecem que não conseguem parar de buscar isso, e mesmo falando que faz mal, o consumo de mídias sociais ele aumentou nesse período. E no Brasil, principalmente, aumentou mais ainda. A gente consome mais mídias sociais do que o resto do mundo. A gente só perde, eu acho que para a China e para a Indonésia. Não sei, tem mais 2 países que estão na nossa frente, mas a gente consome vorazmente. Então, a gente está se deparando com uma epidemia que é uma questão de saúde pública, que está cometendo o mundo de uma maneira muito rápida, que é como se fosse uma arma que você carrega no próprio bolso e você vai levar para qualquer lugar. Não é o canhão, é o revólver. E é um vírus de transmissão respiratória. O que tem que ficar claro para todo mundo, para parar também com a outra histeria,
é que o vírus, como todo coronavírus, e como esse principalmente, ele passa no ar. Ele passa no que você está falando próximo a alguém, no que você está cuspindo na cara de alguém, no que você está cantando, gritando, espirrando. Então, ele é um vírus de partículas respiratórias que você expira, o outro inspira, e nesse período 2 a 5 minutos de convívio próximo, você respira uma carga viral que fica doente. Pronto. Então, aquela história, fulaninho ao ar livre, é um absurdo, eu estou vendo fulaninho ali com máscara, sem máscara, é uma questão mais de moral. Em ambiente aberto, a gente já sabe que não tem estudo nenhum comprovando casos que foram rastreados em ambiente aberto. Todos os casos foram num templo, numa igreja, num casamento, numa festa de 15 anos, numa boda. São sempre ambientes fechados. Um indivíduo que a gente chama de autotransmissor, que são aqueles que às vezes podem transmitir para mais de 50 pessoas, quando a média de transmissão é 1:2, e 1:2 é o que leva ao colapso da saúde. Quando a gente consegue transmitir de 1 para menos de 1, ou seja, quando você tem 10 pessoas que eles transmitam para 9 ou 8, você já está transmitindo para 0,9 ou 0,8, você já não tem colapso da saúde porque a pessoa fica boa antes de um próximo venha precisar usar aquele leito de hospital. Então, a transmissão é em ambiente fechado, é em contato face-to-face, precisa de pelo menos de 2 a 5 minutos em lugar de pouca ventilação, fechado. Ambientes abertos, dificilmente vai pegar. Então, está fazendo atividade ao ar livre? Não vai pegar. Está fazendo uma conversa ali na lagoa, ali tem um pessoal, um grupinho ali, estão tomando vinho ali no final de tarde? Não vão pegar. É real. Não tem estatística de casos de transmissão ao ar livre. Ponto. Outro ponto importante é que a gente está no momento que a ciência fica levantando dados, como eu estava vendo um estudo recente que estão falando da quantidade de vírus, partículas virais nas fezes das pessoas no esgoto. O que isso acrescenta? Nada. Da mesma maneira que eles isolaram partícula viral no cartolina fica tanto tempo, na superfície de metal é tanto, no plástico é tanto. So what que está ficando ali esse tempo todo? Essas partículas são em cargas virais mínimas, não tem rastreio de contaminação por superfície. É claro que eu não vou dizer para ninguém aí ficar andando com a mão suja, enfiar dedo no nariz, ficar coçando o olho, mas se você quer fazer a contabilidade certa de casos, eles são respiratórios, é um vírus respiratório. Entendeu? É que nem você falava no começo da AIDS. A AIDS é uma epidemia. O que resolveu a AIDS? A camisinha. O que vai resolver o coronavírus? A máscara. Só que as pessoas, depois de um tempo, pararam de usar camisinha no contato íntimo. E aqui as pessoas, depois de um tempo, chegam dentro de casa e tiram a máscara. Então, eu vejo as pessoas de idade que nunca saíram de casa e estão contaminadas. Aí acham que pegou no mercado. Não, pegou do cuidador, da empregada, da babá, que entra, daqui a 2 horas dentro da sua casa, está sentada ao seu lado no sofá e está respirando o mesmo ar. Então, o contágio é direto. Então, em superfície, eu também venho explicando para as pessoas, o CDC já provou isso, a OMS já provou isso, é muito baixo em superfície. A pessoa teria que cuspir na sua frente uma quantidade de carga viral alta, você teria que meter a mão ali, imediatamente colocar, se inocular, e sabe lá quantas partículas você se inoculou. A gente não sabe quantas partículas são necessárias para poder contagiar alguém, mas não é tão alta. O vírus não pega que nem sarampo, que uma pessoa transmite para 10. Ele não transmite que nem tuberculose, que às vezes uma pessoa respirando com tuberculose, a partícula fica no ar e às vezes contamina dezenas de pessoas. O vírus exige contato próximo por um período, respirando face to face, aí você vai ter essa transmissão. Então, a gente tem que entender que o vírus ele é grave, mas ele tem uma letalidade baixa e ele está se espalhando, ele está comendo quieto, ele está indo pelas beiradas, pelos assintomáticos. A gente tem 85% de assintomáticos, 15% que vão exigir algum cuidado médico. Desses 15%, que são esses que a gente está contando aí, que tem 8.700.000 no mundo todo, 12 vão ao hospital, vão ter algum tratamento de baixa complexidade, ou podem ser tratados em consultório, ou podem ser tratados por telemedicina, e uns 3% são aqueles que vão usar leitos de unidades fechadas, CTI, semi-intensiva, que vão dar trabalho e que vai exigir uma complexidade no tratamento, que é onde os países de terceiro mundo, que não tem a menor infraestrutura, eles vão pecar. Eu gosto de comparar as medidas para a gente lidar com a pandemia como se a gente estivesse programando uma festa de 15 anos de um filho. O cara que fez o dever de casa direitinho, ele alugou o salão, chamou o catering, contou com o número de convidados, já encomendou a comida, preparou as mesas, as cadeiras, alugou, distribuiu o convite. No dia que teve a festa, ele estava preparado, ele tinha um número de pratos já estabelecido, a comida, e aí, quando foram chegando os convidados, ele foi recebendo. O nosso governo está fazendo churrasco. Ele está sabendo da pandemia desde dezembro, janeiro,
estão nem aí. Quando chegou em março, resolveu comprar carne. Aí começaram a aparecer os convidados. Ah, está faltando carne. Ah, deixa eu ir ali na sua comprar carne. E não tem gelo, então tem que alguém comprar gelo. Ah, não tem bebida. E aí, nisso, está todo mundo dentro da tal festa ali do nosso churrasco aqui, passando fome ou com sede ou mal servido. Só que em saúde, ninguém está passando fome, está morrendo, né? Fila esperando um UTI, não dá tempo. É uma doença que naqueles 2 a 3% que vão ter um quadro grave, eles têm um agravamento rápido e que é crucial você decidir, vai para um respirador, não vai para uma ventilação invasiva, não vai. Coisas que são de complexidade, de um lugar que você precisa de médicos qualificados, o hospital tem que ter o equipamento, a enfermagem, e que se você está na fila de 400 pessoas esperando, não dá tempo. Então, as subnotificações devem ter sido enormes aqui. Quando se fala que tem 40 mil mortes no Rio, eu tenho vontade de rir, porque eu tenho caso meu de paciente que não tinha plano de saúde, foi dependida para o hospital público, depois veio testar de óbito pneumonia. Ela já deu entrada com o diagnóstico de Covid pelo Richer, que é um laboratório de excelência. Então, tem subnotificação. Então, a gente está vivendo uma subnotificação, mas a culpa é que eles organizaram um churrasco, em vez de ter feito a festa, ter feito estoque de EPI, ter comprado teste para desde o começo. Se a gente tem teste desde março, a gente teria separado quem estava portando o vírus, até para você convencer o cara a ficar em isolamento e para ele não chegar em casa e não ficar contaminando o resto da família. Que você chegar no posto de saúde e o cara falar, você deve estar com Covid, toma aqui um atestado de 14 dias. O cara fica feliz, vai para casa, daqui a pouco ele esquece, está contaminando todo mundo. Agora, se você rotula ele, olha que você tem Covid, você está entendendo? As pessoas às vezes aprendem pelo medo, infelizmente. Eles teriam feito testagem, teriam conseguido separar as pessoas todas, estariam todas em casa, não teriam voltado a circular. Talvez a gente tivesse tido menos casos, né? Então, infelizmente, a gente está lidando com uma doença em que precisa da saúde pública. O governo deveria ter, lá atrás, ter feito testagem em massa, ter conseguido auxiliar mesmo o isolamento. Porque quando a gente fala, tem que ter lockdown, o lockdown é necessário para um país pobre que não testa. Espera aí, está me vendo ou não? Entrou alguma coisa aqui. Alô? Está conseguindo me ver? Você tem 5 minutos mais. Tá. Então, vamos falar rápido. Então, eu queria comparar um exemplo da Coreia, que eles simplesmente fizeram um teste em massa, faziam um rastreio de qualquer caso para poder ver quem a pessoa poderia ter contaminado e faziam uns isolamentos verticais. As pessoas contaminadas iam para dormitórios cedidos pelo governo, os mais graves iam hospitalizados. Eles nunca fecharam escola, lojas, comércio, as coisas funcionavam. Eles tiveram uma letalidade super baixa. Então, é uma política pública. Aqui a gente vive um país que a política pública simplesmente não está preocupado com a saúde real do cidadão. Então, passar rápido aqui para tratamento, depois a gente pode entrar em outras coisas, já que tem pouco tempo. Professor, desculpa interrompê-lo, mas assim, depois é só reiniciar o link, né? Então, quer dizer, esse período terminando, é só renovar o link e aí podemos continuar conversando calmamente. Tá bom. Então, o que eu ia entrar aqui na parte de tratamento, eu queria falar que todos aqui estão querendo, no Brasil, eu falo, ninguém nunca ganhou um prêmio Nobel de nada, a gente não gosta muito de estudar, e aí vem, agora nas mídias sociais surgiram vários tratamentos, o presidente sugerindo tratamento, mas é o que eu estou dizendo, é um caso de salvadores da pátria, todos querendo se aproveitar daquele efeito placebo. Como 85% vão ficar bons sem fazer nada, então, se você lança um tratamento qualquer aí, fita do Senhor do Bonfim, vitamina C, zinco, o que quer que seja, você já tem 85% de sucesso na cara. Sensacional. Então, felizmente, 85% vão bem, os outros 12% aí vão precisar de algum cuidado hospitalar e aqueles 3% que vão com CTI talvez venham a precisar de auxílio respiratório, compliquem, vão precisar de diálise se o rim complicar, se tiver complicação hematológica, anticoagulação, se tiver uma infecção secundária, antibiótico, mas, por enquanto, é um processo viral, que, como a gripe, levou um tempo até se criar o Tamiflu, que é aquele antiviral que funciona um pouquinho para a gripe, não cura, ele alivia os sintomas. Para o coronavírus é a mesma coisa, nós temos o Remdesivir, que é um antiviral que diminui de 14 dias de doença para 11, é um certo benefício, diminui a mortalidade hospitalar em 3%, que também tudo estatisticamente eles tentam justificar, mas, por enquanto, tratamento a gente não tem. A gente sabe que breve, talvez a gente chegue a um coquetel
de antivirais, como a gente tem para o HIV, que a gente tem tratamento com 2, 3 drogas e controla o vírus, como a gente tem a ciclovir para tratar herpes, ganciclovir para tratar a citomegalovírus. Então, o tratamento ainda não veio. A gente está na esperança também dessas mais de 100 vacinas em andamento, várias de iniciativa pública, várias de iniciativa privada, e que provavelmente a gente tem que entender também que a vacina é um negócio complicado, que a logística para se fazer 500 milhões de vacinas já é uma dificuldade, imagine fazer 6 bilhões de vacina. Então, a gente está falando em quando conseguir fazer as primeiras 500 milhões, o vírus já ter sido alguma mutação e a gente vai ter que precisar fazer uma fornada toda nova, com alguma diferença, não mais podendo usar o mesmo tipo de vacina, né? Então, a gente ainda tem esse problema. A gente vai ter que, talvez, criar em algum momento unidades satélite de engenharia genética, não sei de que maneira, que consiga fazer vacina em 10 pontos do mundo ao mesmo tempo, para cada um desses 10 pontos passam 400, 500 milhões de vacina num ano para vacinar todo mundo, né? Então, acho que em termos de tratamento futuro, sendo realista, a gente talvez vai se deparar com um coquetel viral, que nem o que a gente fez para HIV, para controlar o vírus, as vacinas, que é uma imunização passiva, e tem alguns trabalhos recentes de pessoas que estão conseguindo manipular anticorpos monoclonais que você vai poder injetar nas pessoas e vai conseguir controlar o vírus, evitar que o vírus tome conta do organismo. Acho que basicamente era isso que a gente podia falar e aí a gente podia já abrir para perguntas. Tá ótimo. Então, gente, obrigado, César, pela sua participação, pelas informações iniciais, né? Então, agora vamos abrir para perguntas, que eu acho que vai ser a parte mais legal. Eu vou pedir para vocês, ou vocês escrevem as perguntas aqui no chat, faço o César, ou então vocês assumem o microfone de vocês, então levanta a mão, tem recurso de levantar a mão para poder fazer a pergunta. Então, já tenho a mão levantada aqui da Larissa. Enquanto vocês estão aí pensando nas perguntas, eu já queria fazer logo eu mesmo a primeira pergunta. É a seguinte: quem for falar, já ativa o microfone, por favor, porque senão atrapalha isso, né? Assim, a gente está numa universidade que é uma universidade que funciona presencialmente, né? Inclusive, assim, é uma grande característica da PUC, assim, até responsável pela qualidade das suas atividades, não só de ensino como de estágio de pesquisa, essa por ser um ensino presencial, né? É uma universidade também assim particular, onde os alunos que sustentam a universidade através das suas mensalidades, né? E os alunos fizeram um contrato com uma universidade presencial, né? Assim, a gente vive num momento assim de incerteza com relação ao retorno, quando que isso vai acontecer, né? Já tem universidades que se posicionaram, como a UFRJ, né, e a USP, né, que só vão retornar as suas atividades em 2021. A UFRJ ela disse que só vai retornar quando tiver vacina, foi o comunicado da UFRJ. Assim, eu pergunto assim, para você, assim, do ponto de vista epidemiológico, existiria alguma previsão, né, assim, com relação a essa questão aí da quarentena, do fim da quarentena, do isolamento? Mas uma outra pergunta associada a isso, né, que eu acho, né, que me intriga bastante, assim, qual é a validade desse modelo de quarentena, entendeu? Assim, porque existe evidência de que esse modelo de quarentena está trazendo, assim, na relação custo-benefício para a sociedade como um todo, maior benefício? Porque, assim, da nossa praia, assim, de área de saúde mental, a gente está vendo, assim, um agravamento, assim, muito complicado, né, dos quadros de saúde mental, né, botando, inclusive, a vida das pessoas em risco também. Olha só, qualquer coisa que as pessoas começarem a falar agora vai estar muito dentro da especulação, porque são modelos que estão sendo postos em prática e que você não tem modelo para comparar. Então, quando alguém falar, só vou voltar às aulas em 2021, quando tiver vacina, a vacina, é o que eu te falei, pode ser que a vacina para chegar no Brasil chegue em 24 para você fabricar. Quer dizer, tem um outro lado também, que é se você conseguir botar os alunos com um certo distanciamento social, mantiver máscara, a higiene das mãos, eu acho que talvez não vá ter contágio. Entendeu? Tem várias. Essa mesma discussão está sendo feita nos Estados Unidos, nas universidades lá, quais vão voltar em setembro, quais não vão voltar. Várias vão voltar com ensino à distância e tem várias que já disseram que vão voltar com estudo
presencial e seguindo normas de isolamento social, que é o aluno a mais de 2 metros, evitando situações de muito contato, não aglomerar. E talvez eles tenham que mudar o sistema de ventilação de algumas salas para poder não viciar o ar. É difícil alguém chegar e dizer é assim ou assado, porque as regras têm mudado constantemente. Quando a gente estava só fazendo o isolamento social, tipo lockdown, a gente estava tendo dificuldade em achatar nossa curva, mesmo sem ter dados, né? E eu posso te garantir que o que fez com que a curva aqui achatasse de maneira excepcional foi o uso de máscara. Simplesmente porque você acabou com a transmissão que nem se faz em Hong Kong. Em Hong Kong tiveram 11 mortos, mas em Hong Kong eles usam máscara para tudo. Começou o inverno, está todo mundo de máscara para não pegar gripe. Da mesma maneira que aqui a gripe nem apareceu, os casos de gripe, porque eu acho que todo mundo está circulando de máscara, ninguém vai passar gripe para ninguém. Então, talvez o que vai ter que ser feito nas universidades, porque olha só, a gente primeiro foi o que eu falei, a gente estava primeiro tratando de uma doença humana, uma doença no nível físico, pessoal. Aí depois se tornou um problema de saúde pública. E aí as medidas de saúde pública, elas são feitas, elas não têm como agradar a todos. Quando você faz um lockdown, que você está quebrando a economia e você está paralisando a sociedade como um todo, isso tudo não é posto na balança, não existe uma balança que possa medir isso, que é super antiético. Então, se você me perguntar, vão ter mais mortes por fome, por doença mental, eu acho que vai ter muito mais mesmo. A letalidade do vírus não é tão alta, mas eles ficam jogando com aquele dado, vai ter um colapso da saúde, a gente vai ver pessoas morrendo por falta de assistência. Então, esse argumento, ninguém é louco de ir contra o argumento que você, eu vou deixar então as pessoas morrendo na porta do hospital. Ninguém quer, apesar de já estarem morrendo há anos. Uma hipocrisia enorme. Então, o modelo que deveria ser feito aqui, que é um modelo caro, seria o seguinte, que nem está sendo feito, a testagem de temperatura em todo mundo que chega na faculdade. Qualquer um que tenha sintomas, obrigatoriamente deveria ser testado. Então, dentro da faculdade, talvez tivesse que criar uns centros que tivesse aquele teste do nariz, já que a saúde pública não faz. Então, teria que criar uns lugares ali, tipo que nem na enfermaria que tem lá na PUC, não sei se tem uma enfermaria ou não, um centro médico, a gente tivesse que disponibilizar um custo baixo, um custo de compra desses testes, que pode ser que custe R$100, e aí qualquer aluno que tivesse sintoma rapidamente faria o teste fica pronto em 15 minutos, dando positivo, vai para casa, isolamento, você. E com quem você teve contato? Vamos testar quem você teve contato também. Então, é o que a Coreia fez, que é o maior sucesso de todos. É test, tracing e isolamento. É rastreio, assim que você pega alguém positivo, rastreia quem teve contato, testa também, e aí você vai apagando o fogo nos focos pequenininhos antes de se tornar uma queimada. Então, dá para fazer, só que a coisa exige medidas proativas. Vai sentar todo mundo afastado, vai estar todo mundo de máscara, vai evitar contato físico, vai evitar a distribuição de material que fica um passando para o outro, para pelo menos, em teoria, não ter transmissão, vai. Agora, tem que ter a testagem também. Testou a temperatura quando chegou, tem alguém com a temperatura mais de 37,8, não entra na faculdade. Teve algum sintoma? Por favor, vai ali na enfermaria, aqui tem teste, é um teste subsidiado, blá, 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 faz o teste. Deu um teste positivo, você vai para casa 14 dias, e em casa, fica isolado da tua família, dos demais da sua casa. Entendeu? A vida tem que voltar, vai ter que voltar. Porque a curva achatou agora com máscara, mas o vírus não foi embora. O vírus continua se transmitindo pelos assintomáticos. Então, não tem jeito. Enquanto não surgir a vacina, a gente vai ter o vírus circulando. Só que, felizmente, a letalidade é baixa. É isso que as pessoas têm que entender. Não estou dizendo que é um vírus, não é gripezinha. Não, é um vírus que mata menos de 1%, mas são casos de insuficiência respiratória graves. Que se você pegar 1% da população de 200 milhões, são 2 milhões com risco de terem alguma coisa. Então, a gente não quer 2 milhões de óbitos, a gente quer ao mínimo possível. Então, é achatar. Mas para achatar, a gente tem que manter as medidas de isolamento, a máscara é muito importante e testagem o tempo todo. A gente testou aqui no Rio, ninguém. Eu estava vendo hoje um gráfico do John Hopkins sobre testagem sobre os países. O número de testes positivos por habitante mais alto do mundo é no Brasil. Por quê? Porque não testa ninguém. Então, o Brasil tem 40% de positividade no teste. Por quê? Porque ele só testa o cara grave dentro do hospital. Então, chega a ser ridículo, né? Você vê a OMS agora só quer liberar as pessoas para voltarem à reabertura quando você estiver em locais que você realmente tenha menos de 5% contaminado. Aqui no Brasil, a gente não tem noção. Talvez aqui no Brasil a gente vai chegar à imunidade de grupo por incompetência das autoridades. Pois é,
Eu gostaria que você explicasse esse conceito aí para o pessoal, assim, de imunidade de grupo, assim, porque, assim, até onde que eu entendo, né, como médico, vai chegar um momento, né, em que essa imunidade de grupo vai se estabelecer, né, e aí isso Formal, né? como uma proteção da morbidade geral do vírus, né? Exatamente. Olha só, a pessoa tem que entender o seguinte: a gente não precisa ter, quando vacina, a gente não precisa vacinar 100% das pessoas para controlar a infecção. A gente precisa vacinar, se a gente vacinar 80% e 80% estiverem cobertos, eles fazem um cordão de isolamento e aqueles 20% que não tomaram vacina, às vezes vão ficar ali no meio e o vírus não atinge. A gente não sabe o percentual de pessoas com sorologia positiva, a gente precisa para ter essa imunidade de grupo. Mas quanto mais pessoas tiverem, digamos que 65% a 70% da população já teve. Então, chega um cara assintomático numa sala, tem 20 alunos, mas tem 14 que já tiveram, e se ele sentar perto daqueles 14, não sentar perto dos outros 6 que não tiveram, o vírus não consegue passar. Você entendeu? O vírus precisa encontrar um hóspede virgem. Se ele começa a ir de encontro a esses 60% que já tiveram, o vírus começa, é o que a gente chama da imunidade de rebanho. E é o que a gente faz com vacina. A vacina da gripe, quando a gente vacina todo mundo, na verdade, os idosos estão tomando vacina e nem respondem, nem fazem anticorpo. Mas você conta com a vacinação universal para que todo mundo que chegue perto do idoso, se tiver vacinado, ele já não vai passar para o idoso, porque ele não vai poder ter pego. Entendeu? Então, se a gente conseguir daqui a pouco... Mas o custo disso é ruim, que vai levar... A gente não tem como dizer, vamos fazer imunidade de grupo, mas só nos 60% da população que são jovens e que vão ter baixa morbidade. Mas, de uma maneira formal, eu acho que o que vai acontecer aqui é isso, vai ter uma contaminação grande da população da periferia, que eu acho que já tem, eles já devem estar com mais de 20% de anticorpo positivo, porque não fizeram isolamento, porque não fizeram nada, não fizeram testagem, ficaram tendo doença sem tratamento. E eu acho que a gente vai acabar tendo a imunidade de grupo. Eu acho que a humanidade foi feita para resistir às doenças. A gente foi selecionado pela seleção natural centenas de milhares de anos para poder resistir a tudo isso. Então, a gente vai resistir. Então, se não for pela vacina, vai acabar tendo a imunidade de grupo. Só que é um custo que, às vezes, para a saúde pública de países pobres é ruim. Mas se a gente continuar mantendo a curva achatada, a gente vai chegar na imunidade de grupo. Só que ninguém quer falar isso, porque é meio que tipo, é feio, né? Entendeu? Mas vai acabar chegando lá. Entendi. Mas a Suécia parece que apostou nessa, né? Eles apostaram, mas inicialmente ali muito rápido, mas aí lá também tem o seguinte, tem áreas de alta densidade demográfica que aí você não conseguiu contaminar só os jovens, contaminar idosos também. É que nem tipo, em Nova York, por que morreram? Em Nova York tiveram 300 mil casos, chegou a morrer, acho que quase 30 mil pessoas. Nova York teve quase 10% de mortalidade dos casos, porque tem uma população idosa grande e que vivem aglomerados em lar de idosos, que quando entrou uma pessoa lá que transmitiu, em 3 a 4 semanas, todos os idosos pegaram e 40% morreram. Entendeu? Nessa faixa etária, o vírus não tem perdão. Pegou os idosos sem qualquer tipo de anticorpo, 40% de óbito. Então, metade dos óbitos de Califórnia, Nova York, nessas cidades grandes, foram de idosos, de lar de idosos. Então, países jovens, que não têm população tão idosa, talvez tenham até menos mortalidade, porque o grupo mais fraco não é tão expressivo na contagem total da população, né? Então, vamos lá. A Larissa levantou a mão. Larissa, queria fazer a sua pergunta? Deixa eu ter o microfone, por favor. Não, na verdade, minha pergunta ela acabou que foi respondida. Eu ia perguntar sobre a questão do retorno às aulas das universidades, mas foi super respondido. Tirou todas as minhas dúvidas. Eu queria fazer uma pergunta. Levanta a mão, que eu vou chamando aqui. Levanta a mão no chat, que aí eu vou chamando. Silvana, por favor. Eu quero. Silvana primeiro. Depois, você é a terceira, tá? Silvana. Se eu posso... Tá. Você desativou o teu áudio. Ok. Bom, professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que vai mudar a qualidade de vida demais de muita gente. Eu queria saber o seguinte, esse protocolo que é divulgado, que a gente tem que desinfetar todos os alimentos, supermercado e tal, e trocar a roupa
da rua, quando chega na rua, imediatamente, ele continua válido dentro dessa perspectiva de que o contágio em superfície é muito baixo? Olha só, é difícil eu ficar discutindo com essas medidas de saúde pública. Eu trabalho num lar de idosos que eles ficam exigindo que os cuidadores, quando entrem, tomem banho. Mas isso é ridículo, é o que eu falo. Você não trata mau hálito de ninguém tomando banho, né? Então, essa história de vai dar banho quando entra, vai trocar de roupa, é tudo ridículo. Essa transmissão não existe. Mas a vigilância sanitária fica meio que inventando regra. Eles não têm o que fazer. E desde quando esses caras nos protegeram de alguma coisa? Eles mentem o tempo todo. Então, essa história de lavar coisa que vem do mercado, botar os produtos do mercado na máquina de lavar louça, virou uma histeria, porque se você partir da premissa que está todo mundo na cadeia toda usando máscara, quem vai cuspir no saco de arroz que chegou na sua casa e você vai precisar botar lavar? Você entendeu? É ridículo. E a roupa, você está usando a roupa, esbarra aqui e ali, se pegou algum vírus, alguma coisa, mas você não fica esfregando a roupa nas suas mucosas para ter absorção de alguma partícula que seja viral. Então, tudo isso não existe. E não tem referência bibliográfica comprovando contaminação por roupa. Você está entendendo? A ciência está mais rápida do que a medicina. Alguém fez o teste, tem vírus no esgoto, então daqui a pouco alguém vai dizer aí que pegou porque tomou água suja. Entendeu? Então, professor, eu tenho uma perguntinha. Professor, deixa eu fazer só duas rápidas, tá? Uma, se eu tiver com uma máscara dessas mais seguras, tipo N95, eu posso abraçar meus familiares que estejam com máscara também? Olha só, essa pergunta é interessante porque ninguém faz esses estudos, mas em teoria, como é uma doença de transmissão respiratória, esse contato próximo não transmitiria, porque ele está respirando na máscara, você está respirando na sua própria máscara. Então, não tem partícula viral, em teoria, no ar para você naquela hora respirar, entendeu? Então, essa história do abraço, realmente, eu não vejo o risco de pegar no abraço. A coisa pega na respiração, entendeu? Então, em teoria, ia passar assim. Vamos passar para outras pessoas, né? O doutor Eduardo Fraga, que é clínico, né? Eduardo, está aí, não? Tô. César, me diz uma coisa. Você estava falando aí da testagem, tá? Você tem dois tipos de testagem. Uma pela pesquisa do vírus, propriamente dito, o antígeno, e outra pela pesquisa dos anticorpos, IgM, IgG e IgG. Né? Essa testagem rápida que você se referiu, um aluno que chega com sintoma vai testar, você considera isso pelo suave nasofaringe, pesquisa do antígeno? Do antígeno, teria que ser o antígeno. Mas isso tem um resultado pronto, como a sorologia? O resultado é rápido? Não, olha só, a sorologia não pode ser usada para método diagnóstico. A sorologia tem que ser usada para estudo. Inclusive, a sorologia tem 30% de falso negativo. Então, a sorologia, por enquanto, nem o FDA, nem o SDC, ninguém ainda conseguiu definir o papel da sorologia em tratamento da doença ou para gerar isolamento. Esses testes de sorologia estão todos... Não presta para nada. Só populacional. Para poder talvez ter um estudo de ter uma ideia de quanto na população já teve contágio. Mesmo assim, muito falso negativo, mas ele não serve na medida de isolamento e tratamento. Agora, esses testes rápidos, tanto que, tipo assim, eu fiz teste rápido, eu tive em março, eu peguei logo na primeira leva, eu já peguei 13 de março. E aí eu fiz o teste do nariz, que é um PCR, mas esse teste dentro do laboratório ele é feito em 15 minutos. Entendeu? Então, já tem testes rápidos agora que para serem feitos, que não precisa ser feito mais dentro de um laboratório, vão poder ser feitos em lugares de menor complexidade. É uma questão só de se fazer o investimento nesses PCR, tem que ser esses PCR para poder diagnosticar. A sorologia só serve para dizer quem já teve ou não. Mesmo assim... Isso eu estava entendendo, eu já sei disso, mas a minha dúvida é porque realmente a pesquisa PCR estava demorando muito tempo para soltar um resultado. Você não podia fazer a testagem rápida por PCR. Eles demorava até 3, 4, 5 dias. Olha só, já tem uma testagem rápida que está sendo feita na Reddor. Se você chega na Reddor, você chega lá acompanhando sua mãe, ela vai internar para operar uma hérnia na São Vicente da Gávea. Eles fazem uma testagem rápida agora que fica pronta em 2 horas, porque se der positivo ou não, você não pode nem internar lá porque o hospital é Covid-free.
Entendi. Igual para Estado também. Você já tem um teste desse rápido para 2 horas. Mas eles dão 2 horas, que é só a logística para fazer toda. Aqueles outros que estavam demorando dias, é porque, na verdade, o coletor está andando de carro aí, coletando em centenas de pessoas. Quando ele leva para o laboratório, tem 2 caras sozinhos para processar. Você tá entendendo? É que nem corrigir prova. Você dá a prova para alguém em 45 minutos e leva 5 dias para corrigir a prova. Mas se você corrigir uma prova individualmente, você faria a correção em minutos. Okay. Obrigado. Tem uma pergunta aí, obrigado, Eduardo. Tem uma pergunta aqui no chat, da Marina, né? Quem pegou, pode pegar de novo? Olha só, vai entrar também no que a gente não tem comprovação, mas eu acreditando que nós somos homo sapiens e que nós vamos resistir a isso tudo, eu acredito que quem pegou provavelmente não vai pegar até que surja uma mutação do vírus e a gente vai poder pegar de novo, já tendo algum tipo de anticorpo parecido. Eu acho que se ele tiver alguma mutação, talvez ano que vem tenha o Covid-21 ou Covid-20 para 21, possa ser que venha trazer outra epidemia. Mas, em teoria, a gente acredita que quem já teve, porque, inclusive, um dos tratamentos que é baseado em soro de convalescente é baseado no anticorpo de quem ficou bom. E aí a gente pega esse soro de quem ficou bom, passa para aquela outra pessoa ali e cura aquela pessoa. Então, imagina, se o meu soro, o meu anticorpo cura uma outra pessoa que está na UTI, por que ele não vai me curar se eu for entrar em contato com o próprio vírus daqui a 2 meses? Então, hipoteticamente, sendo otimista, eu acredito que quem já teve tem um passaporte, aí, um free pass, pelo menos por alguns meses, talvez 1 ano, não sei por quanto tempo. Na epidemia do SARS de 2003, as pessoas chegaram a ficar com anticorpos titulares por até 6 anos. Não sei também o quanto isso conferia imunidade, mas acreditando, como todas as outras viroses respiratórias, eu acredito que quem teve não vai ter de novo. Senão a gente ia dizimar a humanidade. Então ia ficar tipo que nem um passa para o outro, daqui a pouco não tem mais para quem passar, porque já vai todo mundo acometido. Tem uma pergunta aqui da Ana Maria, né? Eu gostaria de saber por que a mídia não mostra o número de recuperados e só os que morrem. Eu também tenho até dificuldade de saber como se mede recuperados. Eu também tenho até dificuldade de saber como é que se mede os recuperados. Eu não sei nem como é que são aferidos esses números de recuperados. De onde eles tiram esses números? Eu não sei. Está no site do Oldômetro, tem um painel de número de recuperados. Né? Mas para a gente ter uma ideia de como está funcionando a evolução da doença, o que a gente precisa saber mesmo é o número de casos novos por dia, o número de internações por dia, que é para a gente ter a ideia de formar aquela curva, para a gente poder calcular o R, de quantas pessoas estão sendo contaminadas, para poder a gente ter a ideia de quando a curva vai achatar ou diminuir. Eu não sei como raciocinar em cima, confesso, do número de recuperados. Né? Talvez seja um dado para criar otimismo, mas eu acho que o que tem que gerar otimismo seria a gente poder acompanhar numa curva real, ver que a gente tem 5.000 leitos no Rio de Janeiro e que a gente chegou a ter 4.800 ocupados, e agora estaríamos com 4.200, 4.100, 3.900 caindo, entendeu? O número de pessoas positivas por dia de testagem estivesse caindo de 2.000 por dia para 1.500, 1.300, que é o que existe nos outros países, mas aqui chega fim de semana, as testagens não contabilizam, aí são contabilizadas por semana, os óbitos só entram quando sai o resultado do teste, uma semana depois que morreu. Confuso, né? Então, até para dizer o que é de recuperado, eu não sei como é que é feito, confesso que não sei como se diz quem está recuperado. De onde vem esse número? Não sei. Só se é porque não está recuperado, né? As informações que eu tenho, assim, que os hospitais assim, eles estão tendo uma diminuição do número de casos, né? Teve unidades de Covid que já fecharam em alguns hospitais, né? Eu tenho um colega meu que trabalha no hospital de campanha que também que lá diminuiu significativamente na Baixada isso, o número de casos novos. Como é que está essa situação? Olha só, a situação na saúde privada, né, que seria uma parte que eu tenho muito acesso, a partir de maio a coisa começou a diminuir. E diminuir a ponto de começarem a fechar essas unidades. E acredito que na parte pública também, já agora no mês de junho, as coisas já começaram a diminuir expressivamente, tanto que o Maracanã nunca chegou a ter as 2 unidades que ele pretendia abrir funcionando plenamente. Sabia que eles iam criar mais de aproximadamente 1.000 leitos nesse hospital de campanha, nem abriram, porque nem precisou, e se forem abrir agora é simplesmente para gastar dinheiro, porque a curva parece que achatou, mas foram as máscaras, foi a aderência às máscaras que conseguiu diminuir o contágio de maneira expressiva, e aí você vê leito sobrando no público e no privado, você vê, eu estava mencionando a Clínica São Vicente da Gávea,
ela já se tornou uma unidade Covid-free da Redditor. Não interna um doente mais Covid lá. Se você chegar lá no estacionamento te testam, tiver Covid positivo, você não vai poder nem ser atendido. Você vai ser mandado para o Copador, a Quinta Dó, onde tem uma outra unidade que ainda está funcionando. Mas a gente está chegando. Se for por esse raciocínio, né, assim, porque o motivo alegado para a quarentena era o colapso da saúde. Né? Isso. Já que aqui do Rio de Janeiro a coisa já está assim, bem mais tranquila, se justifica assim, a gente ainda ficar dentro de casa? Não, olha só, o que deveria ser feito de maneira educada é as pessoas aderirem ao sistema do isolamento social. Qualquer situação que você vai estar, de aglomeração, de ambiente fechado, de pouca ventilação de ar, você evitar ao máximo esses ambientes e se precisar ir a um ambiente desse, vai ter que usar máscara. Agora, caminhar na rua, está tudo bem, as pessoas caminham de máscara, apesar do contágio ser muito baixo. Então, se você precisa... É que nem eles estavam liberando desde o começo para ir no mercado, e o mercado viviam cheios. Então, quer dizer, já era um lugar de aglomeração desde o começo. Então, se você me disser, os casos aumentaram onde tem mais mercado, não. As pessoas estavam indo de máscara. Agora que a gente vai reabrir, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer atividades com lotação menor. A gente já é privilegiado de poder fazer restaurantes com ar livre, que é um contágio baixo, mesas espaçadas, o garçom atende de máscara. E é o que eu chamo de cada um vai ter que cada vez ampliar a sua bolha. Você vive na sua bolha dentro da sua casa, onde vocês todos ou tiveram ou não tiveram, então estão se resguardando. Daqui a pouco você trouxe para a sua bolha mais uma parte da família, aí você tem os amigos e as bolhas estão crescendo, né? E torcer para não entrar ninguém que tenha o vírus assintomático que fure sua bolha, né? E se entrar, que entre de máscara, né? Entendi. Perfeito. A máscara dá uma proteção muito boa. Então, a conduta, pelo que eu estou entendendo, é usar máscara, né? Universal, né? Talvez seja a principal prevenção, assim, mais do que a quarentena. Bem, até a pergunta aqui da Silvia Mello, né? Qual a conduta adequada para quem convive com um idoso dentro de casa e precisa sair de casa, usar máscara dentro de casa o tempo todo? Acho que isso já foi respondido, né? Acho que você já respondeu isso. Aí tem a pergunta aqui da Silvana. Um casal de amigos com vida sexual ativa testou diferente. Ele, médico, testou positivo. Ela testou negativo. Então, é aquilo que eu estava falando. A gente fala que a média é de uma pessoa transmitir para duas, mas já estão saindo uns estudos agora que eles estão conseguindo identificar os super spreaders, que são aqueles que espalham para 50, 70 pessoas, enquanto tem muita gente que não espalha para ninguém. Eu, individualmente, sou médico, minha esposa não teve. Tem outros casos também que as pessoas, que os parceiros não tiveram. A gente não é 100% de chance que você vai contagiar os outros. Talvez muitas dessas pessoas tiveram carga baixa e não contagiaram, mas eu fui contaminado por uma paciente dentro do hospital e ela contaminou muitas pessoas. Eu estava no quarto com ela, o filho com ela, o neto com ela, e todo mundo pegou, a enfermeira pegou. Então, a gente pegou de uma super spreaders, ali só dentro do quarto, ali eu conto 4 que pegaram dessa paciente no comecinho de março. Estava internada por uma escara, ninguém sabia, eu estava com a escara e febre. Entendeu? Ela não estava tossindo na minha cara. Ela estava machucada, uma úlcera de pele, internada com uma febre. E 5 dias depois de internada, ela teve o quadro. E aí eu já estava contaminado, mas as chances, é que eu estou falando, o vírus, ele não é o sarampo que passa para 10 pessoas. Felizmente, tem pessoas que passam muitas e tem um grande número de pessoas que não passam para tantas pessoas assim. A gente ainda não sabe identificar. Então, tem a pergunta aqui da Jaqueline Simas, né? É verdade que o vírus se encontra numa superfície fixa, morre em 72 horas? Se é assim, se eu trouxer algo da rua e deixar parado, estaria livre do vírus após esse período? Ele acabou de responder, né? Já respondeu claramente isso. A contaminação de superfície é desprezível, né? Então, a carga viral é muito baixa também. Então... tem uma pergunta assim, a Face Shield tem vantagem na prevenção à contaminação? Não escutei. O quê? Face Shield tem vantagens na prevenção? Olha só, eu diria que o Face Shield teria uma proteção naquelas situações, tipo assim, a pessoa, vou dizer, onde o Face Shield inicialmente era usado? Em ambiente hospitalar, onde você lida com secreção, onde você às vezes está muito próximo, a menos de 80 centímetros de um paciente, que ele está tossindo, está com sintomas francos respiratórios, e que ele pode jogar uma partícula. Porque o Face Shield está mais para proteger os olhos, né? A parte respiratória você está protegendo com a máscara. Então, em teoria, as pessoas usam a máscara e o Face Shield por fora.
Eu não sei te dizer se existe alguma equivalência ou comparação de um face shield com máscara. Eu acho que não existe esse tipo de estudo, que seria meio que antiético. Existe a associação do face shield à máscara. Mas eu diria que pessoas que estão circulando em ambientes onde a maior parte das pessoas, se tiverem, tem carga mais baixa, entendeu? Se você está no hospital, um cara no CTI, lá que você vai entubar o cara, e o cara está com uma carga viral alta, porque ele já está com a pneumonia grave, vai jogar muito vírus para fora, o face shield seria sábio utilizar. Agora, você não encontra o casual andando pela rua de face shield, eu acho que é meio exagero, entendeu? Não acredito que vai diminuir risco. Entendi. Tem a pergunta aqui da Laila, né? Se uma pessoa que mora em outro estado vier visitar algum familiar que esteja no grupo de risco, qual é o procedimento de proteção? Isso também, se quiser comentar, acho que já foi respondido, né? Esses casos são difíceis, porque, que nem eu falo, quem vê cara não vê AIDS e quem vê cara também não vê Covid. Então, em teoria, uma pessoa que não é da sua bolha, que nem eu falei, nossa bolha vai criando, essa pessoa, ela deveria, se ela vem para visitar alguém aqui, os dois têm que estar de máscara. Em teoria, eu preconizaria contatos de menos de 5 minutos a mais de 2 metros de distância, entendeu? Eu não ficaria fazendo muita proximidade. Infelizmente, hoje em dia, a gente ainda tem... Trazer alguém para morar na sua casa que é de fora é o que eu chamo de cavalo de Troia, né? Porque dentro de casa, as pessoas não usam máscara à mesa quando se alimentam, as pessoas não usam máscara quando estão dormindo. Então, eu tenho casos de criança que passaram para avós dormindo no chão, ao lado da cama do avô, entendeu? Um ato inocente. Então, você traz alguém de fora para visitar alguém, mas a pessoa não fica 24 horas do dia de máscara. É muito difícil ficar de máscara. Ficar de máscara por 12 horas já é insuportável. Imagine você querer que alguém que está visitando você fique ela 24 horas e o morador da casa 24 horas. É inviável, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui, a gente vai ter que daqui a pouco encerrar, né, que a gente tem mais alguns minutos antes da aula começar, do minha do Renato, né? Mas tem uma pergunta que é bem importante. Eu acho assim, gostaria que você explicasse, da Andressa, né, os tipos de exames e os prazos para cada exame. Olha só, a gente, com pessoas que têm sintomas, a gente deve preconizar que seja feito aquele PCR, que vai medir partículas do RNA viral em nasofaringe, pelo nariz e pela boca. É aquele teste do SWAB. Esse é o teste para fazer diagnóstico, para isolar o paciente, para poder evitar que ele contamine os outros. As sorologias que estão surgindo por aí, como se fosse McDonald's, até as farmácias já estão fazendo sorologia aí, a gente ainda não conseguiu descobrir aonde entra a sorologia no manuseio dos casos. Ele não serve para tratar. Ele está servindo, às vezes, muitas pessoas estão loucas para fazer sorologia para dizer eu já tive, como se fosse um bônus. Tá vendo aqui? Eu não completei a maratona, mas eu já tenho a medalha. Mas a gente ainda não sabe ainda o que vai fazer. Em estudos grandes, a gente vai ter uma ideia do quanto da população já foi acometida, mas eu não diria para ninguém ficar fazendo sorologia se você não teve sintoma. Não vejo benefício nenhum. Tenho muitas pessoas me pedindo sorologia. Eu falo, mas você teve alguma doença? Não. Então, para que você quer fazer sorologia? Não vai alterar em nada. Você vai ter que continuar usando máscara, entendeu? E não fique perto de ninguém que esteja sem máscara. Agora, tem uma pergunta muito importante aqui para o nosso caso, aqui, assim, porque a gente já sabe que o tabagismo é uma condição que, né, representa risco para o desenvolvimento do quadro, né? Agora, com relação ao álcool e a cannabis, né? Você tem informações a respeito disso? Existe assim? Qual é a recomendação que você daria para pessoas que usam drogas? Qualquer coisa que eu vou falar aqui está no nível de especulação, porque você não teve subanálise de grupos que consumiam ou não drogas para poder fazer esse estudo. Inclusive, que quando a gente fala asma, que é um asmático, que é um grupo de risco, eles viram que o asmático, talvez por se protegerem mais, é um grupo que está tendo menos acometimento. Eu diria que talvez uma pessoa que seja um alcoólatra mais grave, às vezes eles têm menos cuidado com a saúde, eu não sei o grau de ocorrência que você está falando, talvez sejam pessoas que se cuidam menos e tem mais chance de ter algum problema de saúde, né? Às vezes não tomam os remédios da pressão direito, não estão bem alimentados, talvez por estar alcoolizado se expõe a um risco desnecessário, aquela história, o cara que está alcoolizado pega mais AIDS do que o outro, não sei se o alcoolizado vai usar menos camisinha, entendeu? Então, como se trata de uma infecção respiratória, porque o álcool não é uma comorbidade para virose, ele não é um fator de imunossupressão ali aguda. A gente não diz
quem tem mais gripe é o alcoólatra? Não. A gente pode ter alguma infecção respiratória por broncoaspiração de secreção própria, mas não que o álcool seja imunossupressor. Da cannabis eu não tenho a menor opinião. A cannabis seria seguro? Eu não sei o que dizer da cannabis, porque a gente fala, existe a cannabis em teoria, existe esse lixo misturado aí, todo malhado, que é a cannabis consumida no Brasil. Então, se for uma homegrown, eu diria que se a pessoa cultiva a sua própria cannabis, eu diria que, tipo, eu não... Porque é outra droga que tem 400 princípios ativos ali dentro e que eu não sei qual poderia ter alguma interferência, mas até o momento não tem nada que cause imunossupressão e não tem nada que aumente a predisposição da pessoa a ter infecção respiratória. Então, para mim, eu ficaria no neutro. Eu não vou expressar uma opinião, porque seria pura especulação. Laís, queria fazer uma pergunta em vídeo, né? Laís. Isso, rapidinho. Eu até escrevi. A pergunta é muito rápida. A minha mãe, ela teve todos os sintomas de Covid, né? Teve no hospital e teve toda a suspeita, ficou em isolamento, a oximetria baixou absurdamente. E depois de mais de um mês, a médica pediu um exame de sangue do PCR e para testar Covid. Foi feito o exame e deu negativo. Isso. E aí eu queria saber se, no caso, a gente deve considerar que ela não teve ou se os falsos negativos de quem já teve são frequentes nesse caso. Olha só, a sua mãe estava com gosto de, cara de, cheiro de, teve maior cara de que teve Covid, ainda mais tendo essa queda de saturação. Agora, se você me disser que ela teve uma tomografia também que era muito típica de Covid, eu diria que sua mãe teve Covid e pronto. Porque a sorologia tem 30% de erro de cara, ela é 30% de falso negativo. Então, se a sua mãe teve essa queda de saturação, que eu acho a cara do Covid nesse momento atual. Se você me disser, ela tinha uma tomografia... Só fizeram raio-x, foi logo no início do Covid, ainda não estavam fazendo as tomografias. Jurássica, mas... se eu pudesse voltar atrás, ou então, eu não sei há quanto tempo tem, então, eu não sei quando foi que ela teve, porque às vezes a tomografia agora ainda mostraria, se ela ainda estiver cansada e com sequela respiratória, eu ainda diria que é capaz de se fazer uma tomografia agora e mostrar dados ainda de infiltrado no pulmão, que possa ser sugestivo desse Covid recente que ela teve. Mas eu não me basearia nessa sorologia, se ela teve esse quadro tão típico, entendeu? Para mim, ela teve, mas eu não mudaria nada, porque eu já tive, mas eu não fico andando por aí que nem um louco. Sem máscara. Ela vai ter que continuar usando máscara, entendeu? Sim. Talvez no íntimo dela, ela fique mais tranquila. Obrigada. Era só sobre essa sorologia mesmo, negativa. Obrigado, Laís. Como você avalia o papel da mídia na divulgação das informações? Sou eu? Para mim? Ou está falando com ela? Para você. A pergunta não médica, né? Eu acho que é aquilo que eu falei antes da estimulação dos centros cerebrais que a droga estimula, que a notícia ruim estimula. A mídia vive em função de vender matéria. A mídia, se você abrir o jornal e ficar procurando notícia boa as pessoas pulam, mas aqueles headlines de notícia ruim, tantos óbitos, tantos morreram, é que nem você passa de carro e vê um acidentado na rua, todo mundo para ver. É instintiva essa nossa... Porque vem da nossa época das cavernas, quando a gente via alguma coisa ruim, ou que tinha um presságio que havia um predador, para a gente fugir. Então, notícia ruim é tipo como se fosse um estímulo para o cérebro da existência de um predador para a gente ficar alerta. Então, notícia ruim nos torna alerta para luta e fuga. Então, a mídia está fazendo o papel dela. Eu acho que elas nunca venderam tanto como hoje em dia. As pessoas estão consumindo mídia 30%, 40% a mais, ficam em casa com a televisão ligada, a televisão aumentou o preço, a conta de luz vai subir. Quer dizer, a mídia tem viés. Eu não acredito que existe uma mídia sem viés, porque ela tem patrocinadores, entendeu? Dizer que a mídia não tem viés é muito difícil. Né? Claro, então. O Mark gostaria de fazer uma pergunta. Mark, está aí? Mark. Microfone desligado. O som dele está desligado. Você tem que ligar o teu som, Mark. Foi ligado agora? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Ok. Obrigado, professor, pela excelente palestra. Agora, eu queria fazer uma abordagem assim que vá um pouco além da questão da medicina. Porque, assim, bem ou mal, nós temos assim já um
conjunto de informações, né, bem simplificadas. Assim. Eu acabei de fazer um curso na Fiocruz, especificamente sobre a Covid. Então, nós temos alguns cenários prováveis que nós podemos trabalhar com eles. Agora, sim, a minha pergunta é a seguinte. Se nós estivéssemos na Alemanha, né, ou na Suíça, aplicar esses conhecimentos que nós estamos tendo através desses cursos ficaria bem mais fácil. Agora, cada país tem uma característica e eu acho muito difícil nessa questão de pandemia a gente separar a questão simplesmente médica da questão política, social. Então, é uma questão holística, né, a pandemia. Então, por exemplo, quando nós pegamos assim exemplos como China, né, um país comunista, acostumado a obedecer o governo, a ter lá um fiscal do prédio que controla quem entra, quem sai. Então, isso vai criar um cenário, né, de prognóstico para a doença. Ou então você pega, por exemplo, uma Alemanha, né, que está fazendo testes, né, e fazendo todas as condutas da melhor forma possível, né, também tem uma previsibilidade. Agora, no Brasil, né, o que eu vejo, eu trabalho em emergência psiquiátrica em Hospital Geral da Baixada, lá Fluminense, há 20 anos. Né? Então, assim, existe uma disparidade muito grande, né, entre o ideal, foi levantada a questão aí da aula, vai ter aula presencial ou não. Isso é, assim, um percentual mínimo, né, da nossa sociedade em termos epidemiológicos. Né? Então, assim, nós que estamos ali, né, profissionais de frente, atendendo a população, muitas vezes 10, 20 pacientes por dia, né? O que a gente pode falar para essas pessoas, né, efetivamente, em termos de redução de danos, que possa fazer alguma diferença na diminuição da curva, né? Por exemplo, tudo que o senhor falou, uma coisa que ficou muito importante para mim, né, que a partir de amanhã eu já vou levar para os meus pacientes, é a questão da máscara. Né? Use a máscara, ensinar a máscara. Agora, assim, o que mais que a gente pode pensar, né, em termos da nossa realidade de Brasil, né, como nós podemos, né, de uma forma simples e direta, tentar ajudar essa população, entendeu? Né? Eu acho que está ali na fila da Caixa Econômica, né, para receber lá os R$600, que está ali revirando lixo, né, para tentar achar comida, porque a maioria do nosso Brasil é esse. Né? A pergunta é essa. Eu acho que a curto prazo a gente não tem nada a mais do que oferecer do que a máscara, porque simplesmente o que achatou a curva aí foi a máscara mesmo. O governo não fez mais nada. Quando caiu a ficha e vamos usar máscara, Hong Kong, Coreia estava usando máscara desde o começo do ano, mas quando a gente acompanha os Estados Unidos e a gente vem cometendo os mesmos erros dos Estados Unidos, é o primo rico, só que nós somos os primos pobres. De repente, quando eles começaram a usar máscara lá, a gente falou, vamos usar máscara. Aí a curva aqui achatou, os hospitais ficaram vazios. Então, a gente tinha que distribuir máscaras. Sabe por quê? Uma diária de CTI dá para comprar 10 mil máscaras. Então, se eu tenho 2 leitos de CTI vazios, eu já comprei 20 mil máscaras. Então, se eu distribuo máscara para o povo em todos os lugares, eu vou acabar com isso. Por que eles distribuíam camisinha no carnaval? Então, vamos distribuir máscara. Vamos poupar o povo de ter o trabalho, o cara ter que procurar máscara. Basta ele ter máscara. Usa máscara, pelo amor de Deus. Usa máscara o tempo todo. Só que daqui a pouco vai chegar o verão, vai ser uma dificuldade de usar máscara com a temperatura que a gente vive aqui. Imagina de máscara no verão. Mas isso eu não quero nem pensar. Mas é uma angústia enorme que eu tenho, né? Do que eu posso falar de mais efetivo dentro da nossa realidade
para ajudar essa população. Entende? A única coisa a curto prazo é a gente disponibilizar máscara em quantidade maciça. É só isso, porque educar e diminuir o gap social leva 30 anos. E a imunidade de grupo, por pior que seja, o que vai acontecer é que não foi por bem, vai por mal. Eu tenho feito testes que eu não divulgo em população mais carente, 30% das sorologias já estão positivas. 30%. Sim. Então, se daqui a pouco eles chegarem a 50%, 60%, eles vão chegar à imunidade de grupo às custas das fatalidades deles. Quer dizer, eles vão nos dar esse mérito, só que quem teve o trabalho foram eles. Entendeu? Sim. Eles morreram na fila do hospital, morreram nos CTIs, porque não tinham cuidado, e eles conseguiram a imunidade de grupo. Então, a gente vai ganhar a imunidade de grupo às custas da população carente, infelizmente. E devido a... falar assim, que a gente viu, Marquinhos, desculpa te interromper, mas é que a gente está chegando hoje, tem que fazer algum encerramento aqui. Para falar que a gente não tem nada para oferecer de uma palestra dessa, seria injustiça com o Dr. César, né? Porque assim, eu depreendi várias coisas que a gente pode falar para os pacientes. Primeiro que assim, a contaminação por superfície não é uma coisa tão significativa assim, que as pessoas não precisam ficar se preocupando tanto em lavar coisas, em lavar roupa, que elas podem assim, entrar em contato com seus familiares desde que eles estejam de máscara, que as pessoas já estão podendo desenvolver atividades ao ar livre, sem máscara, longe das pessoas, né? Isso já é possível, né? Que assim, ter um olhar crítico com relação ao que a mídia está propagando, porque a mídia está querendo vender, né? E que os hospitais aqui no Rio de Janeiro, essa notícia muito boa para todo mundo, que talvez não tenha sido divulgado adequadamente, já estão com uma diminuição do número de casos. Então, acho que a gente já tem bastante coisa para dizer. Talvez eu só não fale para os meus pacientes que são dependentes de maconha que fumar maconha é tranquilo na pandemia, né? Porque isso pode ser... Então, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, agradecer a presença do Dr. César, né? Espero assim, a gente possa organizar outro evento desse, numa situação melhor, chamando ele, né? Para poder assim, trazer mais esclarecimentos aí. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu achei que para todos nós, eu acho que posso falar para os 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos,